Boa tarde. O furacão Dorian destrói 13 mil casas no Caribe e avança em direção aos Estados Unidos. O governo americano ordena que 1 milhão de moradores deixem suas casas. Na Amazônia, o céu ainda está cinza sobre muitas cidades por causa das queimadas. Ministros desembarcam no Pará para traçar novas estratégias de combate aos incêndios. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial acusa um secretário do Ministério da Economia de fazer o que ele chama de pedidos não republicanos. Os números da pesquisa de avaliação do governo do presidente Bolsonaro. A venda de etanol bate recorde no Brasil no primeiro semestre. A busca a dezenas de ocupantes de um barco que pegou fogo no litoral norte-americano. E o lançamento de um livro marca os 50 anos do Jornal Nacional. O Jornal Hoje está começando. O pavor de um pai. Câmeras de segurança registraram o roubo de um carro em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motorista só teve tempo de pedir aos bandidos para tirar o filho de 8 anos e o sobrinho de 3 de dentro do veículo. Foram os 2 minutos mais longos da vida desse pai. No fim do domingo, quando ele e o filho de 8 anos desceram do carro, um carro prata apareceu e fechou a passagem. 2 criminosos saltaram. Um deles estava armado. O outro entrou no carro. Mas dentro ainda havia uma outra criança de 3 anos que também acabou escapando. Os bandidos fugiram com o carro da família. A vítima, de 39 anos, conta que ainda tentou conversar com os bandidos. Deixa eu tirar as crianças do carro, deixa eu tirar as crianças do carro. Foi aí que o menino de 8 anos agiu para evitar o pior. Eu tentei manter a calma naquele momento e tentei tirar as crianças, só que meu filho pegou e conseguiu fazer isso primeiro do que eu e tirar o meu sobrinho, que era menor. O crime foi nessa rua de Guarulhos, na Grande São Paulo. Esse aposentado, que mora no bairro há 49 anos, diz que os roubos aumentaram depois que uma delegacia da região foi fechada. Quando eu vou sair de casa, eu abro o portão e fico olhando para um lado e para o outro, assustado, né? Porque não pode confiar mais. Tá terrível aqui. A polícia ainda não identificou os criminosos, nem recuperou o carro levado pelos bandidos, que também tentaram roubar outras coisas, celular, relógio, carteira, mas não conseguiram. O carro da família não tem seguro. Ninguém se machucou, mas o pai, que ficou sob a mira de uma arma com um filho pequeno, diz que ele ainda tenta esquecer o que eles viveram. A gente conseguiu acalmá-lo, mas a princípio ele ficou bem assustado. Chorou bastante, tudo. Ele ficou preocupado porque ele viu a pessoa com a arma, né? O material a gente consegue, né? O mais importante é eu conseguir recuperar, que são minhas crianças. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que está fazendo diligências para localizar os bandidos e afirma que os roubos na região caíram quase 10% na comparação com o ano passado. E a polícia em Brasília deve ouvir esta semana mais uma vítima do cozinheiro suspeito de ser o autor de pelo menos 10 crimes envolvendo estupros ou assassinatos. Ele já confessou ter matado 2 mulheres. Quem acompanha essa história é o repórter Geraldo Becker. Geraldo, boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Para você que está assistindo ao Jornal Hoje, essa semana a delegacia aqui do Paranoá deve ouvir mais uma suposta vítima de Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos. É uma jovem de 18 anos que disse ter sido estuprada pelo cozinheiro. Já são pelo menos 10 casos investigados pela polícia. Marinésio já confessou ter matado 2 mulheres estranguladas depois de abordá-las em pontos de ônibus no Distrito Federal. A diarista Genir Pereira dos Santos, de 47 anos, e a advogada Letícia Curado, de 26. O resultado da perícia do caso da advogada deve sair essa semana e vai apontar se, além do estrangulamento, ela sofreu abuso sexual. O irmão de Marinésio também prestou depoimento e deu uma informação que pode ligar o cozinheiro a mais vítimas. Ele não usava apenas um carro, o prata, que foram registrados aí pelas câmeras de segurança, as imagens registradas pelas câmeras de segurança. Ele também usava um outro veículo de cor vermelha e esse irmão emprestou várias vezes esse carro para Marinésio. Entre as vítimas, 2 apontaram que foram abordadas pelo Marinésio nesse carro e acabaram estupradas. Entre elas, um adolescente de 17 anos. Márcio. Muito obrigado, Guilherme.
Em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, 18 carros se envolveram no engavetamento na rodovia Anhanguera hoje de madrugada. O acidente foi no quilômetro 19, no sentido interior-capital. 4 pessoas ficaram feridas levemente. 2 faixas foram interditadas, mas liberadas no começo da manhã. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o engavetamento provocou 6 quilômetros de lentidão. O sul do estado do Amazonas é uma das regiões mais atingidas no Brasil pelas queimadas. Mesmo assim, em cidades como Apuí, o Exército ainda não está trabalhando no combate aos incêndios. Nas cidades que ficam à margem da rodovia Transamazônica, o céu fica cinza. Olhando para dentro da mata, a gente descobre logo o motivo. Focos de incêndio que avançam cada vez mais pela floresta, deixando um rastro de destruição. Saímos de Porto Velho, em Rondônia, em direção a Apuí, no sul do Amazonas, que está na lista das 10 cidades brasileiras que mais registraram focos de incêndio, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Durante o trajeto, a devastação e a fumaça compõem a paisagem. De longe, parecia que uma nuvem escura cobria o distrito de Santo Antônio do Matupi, a 215 quilômetros de Apuí. Pelas ruas da região, descobrimos que a escuridão era causada pela fumaça das queimadas. À medida que a gente vai se aproximando da cidade de Apuí, cenas como essa são cada vez mais comuns. Queimadas que acontecem à margem da rodovia Transamazônica. Aqui a gente vê o fogo ainda queimando parte da mata e avançando cada vez mais para o interior da floresta. A fumaça intensa não permitia nem a passagem dos raios de sol. Em apenas um dia, Apuí registrou 38 focos de incêndio. Só em agosto foram mais de 1.300. Do alto, é possível ver o tamanho da destruição. Vários focos de incêndio no meio da mata, cercados por áreas cada vez mais devastadas. Investigações da Polícia Federal mostram que pecuaristas, madeireiros e grileiros são os responsáveis pelo desmatamento descontrolado na Amazônia. Só em agosto, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, fez 4.800 notificações a proprietários de terras no sul do estado por desmatamento ilegal. O Exército está a caminho da cidade. Nesta semana, vai montar uma base para concentrar os trabalhos de combate às queimadas. IBAMA e Polícia Federal também vão compor a força-tarefa junto com os bombeiros. Então nós temos uma equipe, um grupo de combate a incêndio que é constituído por 12 militares. Desses 12 militares, 2 serão do Corpo de Bombeiros e 10 serão do Exército. Com isso, nós conseguimos ampliar em muito a capacidade de combater incêndio. Isso é fundamental. Bom, em Belém, 5 ministros se reuniram hoje com governadores da Amazônia para discutir o combate ao desmatamento e o desenvolvimento sustentável de toda a região. Vamos até lá, Belém, falar ao vivo com o repórter Fabiano Vilela, que tem os detalhes. Fabiano, boa tarde. Oi, Márcio. Boa tarde a todos. A reunião terminou agora há pouco. Participaram os ministros da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, da Defesa, do Meio Ambiente e a ministra da Agricultura, além dos governadores do Pará, do Amapá, de Tocantins, Mato Grosso e o vice-governador do Maranhão. Durante o encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que essa reunião foi uma determinação do presidente Jair Bolsonaro para que o governo federal conheça de perto a situação dos estados amazônicos e defina estratégias para incentivar a produção e proteger a floresta. O governador do Pará, Helder Barbalho, apresentou um plano de ações. Entre elas, o combate ao desmatamento na região das rodovias Cuiabá-Santarém e Transamazônica, que concentram 90% dos focos de queimadas no estado. Helder também propôs medidas para acelerar a regularização fundiária e fortalecer o Fundo Amazônia. Esse projeto destina recursos de doadores internacionais para a região, mas está suspenso pelo governo federal. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse aqui em Belém que continua negociando com os países doadores para normalizar o Fundo Amazônia. Márcio. Muito obrigado, Fabiano. Vamos ver agora a previsão do tempo, começando por outras regiões que estão cobertas pela fumaça, não é isso, Eliana? Boa tarde. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a gente tem imagens do satélite GOES 16 da NASA. Ele mostra uma mancha cinza, registro das 9h30 da manhã. Segundo os nossos meteorologistas, isso que a gente está vendo aqui é fumaça, pegando principalmente a divisa do Pará e do Amazonas com Mato Grosso e Rondônia. Hoje a previsão é de pancadas de chuva, principalmente em Roraima e no Amazonas, mas também pegando pontos do Acre e de Rondônia.
Agora, não dá para contar com essa chuva para resolver as queimadas. É preciso chuva mais distribuída e por vários dias seguidos. Ontem choveu granizo em Governador José Teixeira, Rondônia. As imagens são do Rony Oliveira. Mas, como eu falei, Márcio, a gente precisa de uma chuva mais persistente para combater o fogo. E a previsão agora para setembro é de chuva abaixo da média na região norte. E como é que fica o tempo nas outras regiões? Bom, o tempo seco ainda predomina pelo Brasil. Tem previsão de garoa entre Florianópolis e Curitiba. Uma chuva mais encorpada aqui onde o mapa está verde, olha, pegando São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. E chuva mais fraca do litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. Na região metropolitana do Recife, choveu bastante de manhã. Os telespectadores enviaram imagens de alagamento. Já a partir de agora à tarde, a chuva enfraquece por lá. No sul de Minas, um temporal com granizo cobriu uma rodovia federal. O Bruno Bittencourt fez as imagens do gelo na pista ontem à noite. Olha, exigiu muito cuidado. No noroeste do Paraná, também teve chuva forte. E ela foi comemorada pelo Deusdete Moreira, que enviou a imagem para a gente. Não chovia na região há quase 2 meses. Já em Itapetininga, interior de São Paulo, o temporal causou prejuízo. Destruiu pés de tomate e o dono da propriedade estima um prejuízo de 7 toneladas. As imagens são do Vitor Banvatti. E o que eu acho que todo mundo sentiu é que, além da chuva, também esfriou. É verdade, a temperatura caiu também, olha, principalmente entre a região sul e São Paulo, está mais frio, no Rio de Janeiro máxima de 26 graus hoje. Agora lá para cima, o contraste, né? Calorão em Palmas, Teresina, Cuiabá, Goiânia e até mesmo em Belo Horizonte. E amanhã, contraste de novo, porque o dia começa com geada lá no sul do Rio Grande do Sul. Muito bom, Eliana, muito obrigado. Até amanhã, tchau, tchau. O furacão Dorian atingiu em cheio as Bahamas com rajadas de vento de mais de 300 km por hora. Segundo a Cruz Vermelha, 13 mil casas foram destruídas. Ainda não se sabe oficialmente se há mortos porque a situação no país é de caos. O bairro inteiro debaixo d'água. E o desespero da moradora que não tem o que fazer diante da devastação. Ela pede: o meu bebê tem só 4 anos. Por favor, rezem por nós. O refúgio dela e dos outros moradores está aos pedaços. Eles estão ilhados e todos os apartamentos do prédio estão destruídos. Oh my God, Angie. Ela volta a implorar: nós precisamos de ajuda. Por favor, alguém venha nos ajudar. We need help. Please, someone please come help us. O vídeo foi gravado e postado nas redes sociais por uma moradora de Great Abaco, uma das ilhas das Bahamas. E é pela internet que chegam as primeiras imagens de uma destruição ainda difícil de calcular. O furacão Dorian chegou às Bahamas ontem como um categoria 5, a máxima na escala de força de furacões. Esse é o segundo furacão mais forte a se formar no Atlântico e se move devagar. Por isso, ele pode permanecer durante toda essa segunda-feira sobre as Bahamas e provocar ainda mais estragos. Depois das Bahamas, o Dorian segue seu caminho para cá, em direção aos Estados Unidos. Ele até já perdeu força, agora é categoria 4, mas deve continuar sendo um furacão pelos próximos 5 dias e se aproximar da costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. A previsão agora é de que o olho do furacão não chegue a entrar na costa americana. Mesmo se isso acontecer, ele deve seguir paralelamente ao país, espalhando seus efeitos por 10 estados diferentes. 1 milhão de moradores de cidades costeiras da Flórida, Geórgia e Carolinas do Norte e do Sul já recebeu ordem de retirada. É isso, confirmando a informação do Thiago, o furacão Dorian foi rebaixado para a categoria 4, mas continua com ventos de 250 km por hora. O Datafolha divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação dos brasileiros sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa foi publicada na edição desta segunda-feira do jornal Folha de São Paulo. Em abril, 32% dos entrevistados consideraram o governo Bolsonaro ótimo ou bom. Em julho, esse número oscilou dentro da margem de erro para 33%. E no fim de agosto, o percentual caiu para 29%. Os que achavam o governo regular eram 33% em abril. Em julho, 31%. E agora 30%. Os que consideravam ruim ou péssimo eram 30%. Subiu para 33%.
e nessa última pesquisa voltou a subir para 38%. 4% não souberam ou não responderam em abril, depois 2% e agora novamente 2%. O Datafolha ouviu 2.878 pessoas em 175 municípios nos dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O presidente Jair Bolsonaro passará por uma nova cirurgia no abdômen no próximo domingo em São Paulo. Será a 4ª operação desde a facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. De acordo com os médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, a cirurgia é considerada de médio porte e vai servir para corrigir uma hérnia que surgiu no local das cirurgias anteriores. O presidente deve ficar afastado entre 7 e 10 dias aproximadamente. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro pediu explicações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre 2 funcionários ligados ao ministério dele. Um conflito entre os dois foi divulgado pela revista Veja. Em entrevista publicada no site da revista Veja, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto de Souza Ferreira, disse que recebeu pedidos não republicanos e que foi pressionado pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Na reportagem, Luiz Augusto de Souza Ferreira não revelou detalhes da desavença. Disse apenas que são questões graves relacionadas ao secretário Carlos da Costa. O presidente da ABDI disse não ter a menor dúvida que o motivo da discussão da saída dele é o ódio do secretário Carlos da Costa pela recusa no atendimento a pedidos não republicanos. Perguntado se foi demitido, o presidente da ABDI negou. Disse que, pelo menos não que saiba. Ferreira afirmou que a demissão teria de vir do presidente da República e que o secretário Carlos da Costa não tem poder para demissão. A ABDI é ligada ao Ministério da Economia e tem como objetivo melhorar a competitividade da indústria nacional. A escolha e a nomeação do cargo de presidente da agência são atribuições do presidente Jair Bolsonaro, assim como a demissão, que também pode ser proposta pelo Conselho Deliberativo, desde que aprovada pela maioria absoluta dos integrantes e deliberada pelo presidente da República. Hoje, Bolsonaro disse que vai procurar saber o que houve entre Ferreira e o secretário e já deu uma sinalização das providências que vai tomar. Tomei conhecimento, estou louco para saber, eu já entrei em contato com o Paulo Guedes, quero saber que pedido é esse. Um dos dois, no mínimo, né, vai perder a cabeça, um dos dois, tá certo? Que não pode ter uma acusação dessa. Daí vão dizer que ele ficou lá porque ele tem uma bomba embaixo do braço. Aí não é esse meu governo. Já determinei para apurar um dos dois ou os dois perderam a cabeça. O secretário Carlos da Costa negou que tenha feito qualquer pedido não republicano e disse que todas as solicitações foram pautadas pelos princípios de economia, legalidade e legítimo interesse público. Ele disse que vai interpelar judicialmente o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial sobre o que chamou de denúncias infundadas. Os repórteres do Fantástico Maurício Ferraz e Renato Ferezin tiveram acesso ao inquérito militar que apura o caso do sargento da aeronáutica preso na Espanha com quase 40 quilos de cocaína. Ele não estava no avião da comitiva presidencial. O avião onde estava o sargento Manuel Silva Rodrigues decolou antes do avião presidencial. O sargento estava na aeronave de apoio. No dia do embarque, ele chegou com 3 horas de antecedência, bem mais cedo do que precisava. Mas o carro do sargento já estava na base aérea de Brasília desde o dia anterior. Manuel Silva Rodrigues trabalhava no GTE, o Grupo de Transporte Especial que atende a presidência da República. O militar sabia onde ficavam as câmeras de segurança. No armário dele, na base aérea, os investigadores encontraram plantas com a localização dos equipamentos. Antes dos outros militares chegarem, Silva Rodrigues foi para o hangar, entrou no avião e guardou a mala dele no fundo. De acordo com a investigação, ele disse a colegas que só estava com uma mochila e um guarda-terno. Um documento informal mostra que nem todas as malas foram pesadas, como a do sargento Silva Rodrigues, que não aparece na lista. Na investigação, não consta que os militares tenham passado por um raio-x ou revista.
O avião fez uma escala em Cabo Verde e depois em Sevilha, na Espanha. Lá, segundo depoimentos de testemunhas, o sargento disse que na mala levava doces e queijos para uma prima. O sargento foi preso ao passar por um raio-x no aeroporto. De acordo com a investigação da polícia espanhola, foram apreendidos 39 quilos de cocaína. E também havia droga na mochila e no porta-terno, o que ainda não havia sido divulgado. Manuel Silva Rodrigues deu apenas uma declaração à justiça espanhola. Disse que não sabia que havia cocaína na bagagem. Está preso desde junho na Espanha. No Brasil, houve busca e apreensão na casa dele. Encontraram relógios, eletrodomésticos, celular, moto. Para os investigadores, indícios de um padrão de vida incompatível com um salário de R$ 7.200. A defesa do sargento diz que, com as diárias de viagem, a renda dele pode chegar a R$ 14 mil por mês. Está dentro da renda para poder ter um eletrodoméstico daquele valor, nada que possa ser absurdo. Mais de 40 pessoas já foram ouvidas pela aeronáutica, entre elas o tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, de 42 anos. Ele foi dispensado do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O sargento preso fez pelo menos 30 viagens nacionais e internacionais pela FAB nos últimos 5 anos e transportou os últimos 3 presidentes. Manuel Silva Rodrigues é o único indiciado no inquérito policial militar pelo crime de tráfico. Existe também uma outra investigação da Polícia Federal e ainda o processo na Espanha. O Fantástico também teve acesso a uma mensagem entre o sargento e a mulher dele. A última mensagem que o sargento mandou para a esposa foi: "Amor, não manda mais mensagens. Acho que me ferrei." O Gabinete de Segurança Institucional informou que a segurança do voo em que estava o sargento era responsabilidade da Força Aérea Brasileira, já que o GSI cuida exclusivamente dos voos do presidente e do vice-presidente e com protocolos de segurança adequados. O Ministério da Defesa diz que aprimorou os procedimentos de segurança na base aérea de Brasília e atua firmemente para coibir irregularidades. Nós não conseguimos contato com o tenente-coronel Alexandre Piovesan. O inquérito concluiu que ele não participou do crime de tráfico, mas apontou que, de acordo com as provas e depoimentos, ele mantinha contato com o sargento Silva Rodrigues e sua família. O primeiro jornal da TV brasileira exibido em rede para todo o país e o que está no ar há mais tempo, completou 50 anos. Para comemorar o aniversário do Jornal Nacional, ontem teve festa e o lançamento de um livro. Difícil descrever a emoção desse encontro. Aí estão 50 anos de uma história de muito trabalho e muitas vitórias. Quando a voz inesquecível do primeiro apresentador do Jornal Nacional ocupou a festa, o meu boa noite para vocês. Os colegas reagiram com olhares de afeto e aplausos. No meu tempo, o jornal era analógico, hoje é digital. No meu tempo, a bancada era de compensado, hoje é uma nave espacial. Então, todos estão de parabéns. A noite foi mesmo de agradecimentos e de celebração de várias gerações de profissionais do Jornal Nacional, como Alice Maria, uma das criadoras do JN, ao lado de Armando Nogueira, que morreu em 2010. E Fátima Bernardes. Quando eu comecei a fazer telejornalismo, eu nem imaginava que um dia as mulheres estariam naquela bancada. Então, ter podido ser uma dessas mulheres é incrível para a minha história. Eu acho que me capacitou para muita coisa. É uma história de total no jornalismo de 25 anos, né? Então, ter passado 14 deles no Jornal Nacional foi maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Patrícia Poeta também estava lá. É um privilégio enorme. Eu costumo dizer que o Jornal Nacional é a coroa do telejornalismo brasileiro. E eu acho que é isso que ele representa para a gente, para nós jornalistas e também para as famílias brasileiras, né? Para quem acompanha o Jornal Nacional. A busca incansável pela informação de qualidade, uma marca da equipe do JN que enche de orgulho Renata Vasconcelos. É um privilégio, né, você poder ter um jornal como o Jornal Nacional, 50 anos. Então, acho que hoje um desses legados do Jornal Nacional
é justamente essa capacidade da equipe de levar até o telespectador a informação checada e rechecada e combater a fake news. Também é um dos legados. No ar, Jornal Nacional. Um legado que começou a ser construído há 50 anos, todos os dias, na cobertura dos assuntos mais importantes do planeta. Nós estamos vendo os bandidos fugindo neste momento? A noite também foi de saudades e homenagens aos colegas que morreram no exercício do jornalismo. A amargura de perder companheiros de trabalho fez parte de nossas notícias. Eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega Guilherme Marques, o repórter do Departamento de Esporte da TV Globo. Um crime bárbaro contra o repórter Tim Lopes. Em vez do silêncio, o nosso aplauso. JN 50 anos de telejornalismo. Essa data tão especial foi comemorada com o lançamento do livro que conta a trajetória do programa que está há mais tempo em exibição na Globo. Aqui a gente encontra depoimentos de profissionais que escreveram e que escrevem todos os dias a história do Jornal Nacional. O livro traz o depoimento de fundadores da Globo, de diretores e jornalistas. Em quase 500 páginas, eles revelam os bastidores do trabalho diário, das grandes coberturas e das reportagens especiais e exclusivas. O livro de 50 anos reúne depoimentos de nós todos que integramos esse grupo e que fazemos o Jornal Nacional, depoimentos escolhidos pelo Memória Globo. São temas obrigatórios num livro de cinquentenário que tem sempre um texto introdutório redigido por alguém que abraça tudo aquilo que você lerá nos depoimentos seguintes. É um livro muito bonito, a gente espera que todos gostem e se emocionem com eles. O presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho, lembrou que esses 50 anos nasceram de um sonho do pai, o jornalista Roberto Marinho: unir o Brasil por meio da televisão em rede nacional. Eu tenho certeza que Roberto Marinho estaria muito emocionado se estivesse hoje aqui com a gente de ter visto todo o percurso desses 50 anos. O Jornal Nacional teve um papel fantástico, né, na TV Globo, junto com as suas afiliadas, né, as nossas 5 estações, mais 117 afiliadas, com toda essa equipe pelo Brasil inteiro, cumpriu o papel ao longo desses anos inigualável. E o melhor de tudo é o brasileiro, né, sentindo o esforço, a qualidade, a isenção da nossa informação, dando sempre a preferência a nós. Além de acreditarmos que a televisão aberta vai continuar sendo, apesar de toda a competição, de toda essa disrupção de internet, blogs, enfim, todas essas coisas, a televisão aberta vai continuar sendo o grande veículo de comunicação de massa no Brasil e em diversos países do mundo. E nós podemos garantir a vocês que nós, claro, devido a essa crença, né, nós vamos continuar investindo para que todos vocês, respeitando sempre os valores do Grupo Globo e os princípios editoriais do Grupo Globo, possam continuar realizando o trabalho que vocês têm feito. E nós vamos continuar ainda por muitas décadas com essa liderança que nós temos. Então, parabéns a todos nós pelo que nós fizemos e pelo que vamos fazer. O diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroeder, falou do maior patrimônio do JN, a credibilidade. É hora de comemorar, é hora de vibrar. E aos 50 anos foi uma entrega diária de jornais com credibilidade, como disse o João, com isenção, com imparcialidade, e entregando um dos bens mais importantes que um cidadão pode ter, que é a informação correta. Todo dia, o Jornal Nacional entrega a informação correta. E eu acho que a gente pode fazer essa representação através de alguns elementos: as mãos, os olhos, a voz e as mentes. As mãos de todos que escrevem, que buscam sempre a palavra mais adequada. A voz de repórteres, de apresentadores, que tenta narrar sempre o texto
mais fidedigno, texto mais correto. A lente e os olhos dos repórteres cinematográficos que buscam sempre a imagem mais perfeita. E as mentes que buscam a cada dia fazer o melhor Jornal Nacional. Fazer sempre o melhor. Como editor-chefe e apresentador do JN, William Bonner afirma que esse é o empenho de todos os que trabalham no Jornal Nacional. Nos dias de hoje, a celebração de um órgão de imprensa com a relevância do Jornal Nacional, completando 50 anos, é uma forma de dizer ao Brasil que nós, jornalistas profissionais, estamos aqui, estamos atentos e não desistimos, mesmo que os percalços sejam grandes e crescentes. Nós não desistimos, nós estamos aqui em nome do nosso compromisso profissional e esse compromisso é com o povo brasileiro, é com o cidadão brasileiro, com a democracia. William, motivos para celebrar não faltam. Que venham os próximos 50 anos. No dia 1º de setembro de 1969, a Rede Globo apresentava pela primeira vez o Jornal Nacional. Eu mesmo li, neste velho script, as primeiras palavras do nosso compromisso com vocês. Fazer um telejornal que, através da notícia, pudesse ajudar a unir o Brasil. Esta é a nossa intenção, esta é a nossa determinação. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Ainda hoje, a procura por dezenas de ocupantes de um barco que pegou fogo no litoral norte-americano. E a seguir, a venda de etanol bate recorde no Brasil no primeiro semestre. E um shopping que acumula 12 milhões de reais em multa. A venda de etanol bateu recorde em todo o Brasil no primeiro semestre. E o motivo, claro, passa pelo bolso. Bom dia, amigão. Tudo bom? Etanol ou gasolina? Essa pergunta é só para cumprir protocolo, porque, em média, 65% dos clientes de postos aqui em BH já chegam com a resposta pronta. São motoristas que fizeram as contas e estão apontando o etanol como o melhor amigo do bolso em 2019. Eu abasteço uma média de R$ 75 por dia de combustível. Então, assim, no final do mês dá uma economia aí, pelo menos de 10% a 15%. A vantagem já fica anunciada no cartaz para facilitar a decisão de quem ainda está em dúvida. A lógica é que o etanol, ele consome um pouco mais, né? Então ele é mais barato, mas ele gasta mais, ele faz menos quilômetros com litro. Então a conta que os especialistas fazem é que o etanol tem que custar até 70% do valor da gasolina. Dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que as vendas de etanol cresceram 33% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2018. E que, além de Minas, está favorável a abastecer com álcool nos estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Paraná. A explicação do preço mais em conta está lá na indústria. As fábricas hoje estão mais flexíveis, ou seja, podem produzir, podem destinar mais caldo à produção de etanol em função dos bons preços hoje que a gente tem encontrado para o etanol. E no caso do açúcar, nós estamos hoje com uma dificuldade muito grande, né? O açúcar é preço internacional e nós estamos vendo nossos concorrentes subsidiando a produção. A partir dessa dificuldade do mercado de açúcar, os produtores aqui no Brasil têm intensificado, então, a destinação da cana-de-açúcar à produção de etanol. A característica da frota nacional também representa um trunfo na mão do consumidor. 80% dos veículos são bicombustível. Washington, que tem uma moto flex, trocou a gasolina pelo álcool e se surpreendeu. Para mim faz muita diferença que eu rodo em 2 serviços, né? Aí faz a diferencinha boa, dá uma diferença de uns R$150 no final do mês, mais ou menos. Nossa, já ajuda demais, já é quase a prestação da magrela aqui já, ué. Quem encontrou o caminho da economia diz que essa não é uma questão que se resolve apenas na bomba de um posto. É preciso rodar, comparar, sempre. O segredo é pesquisar, ué, correr atrás, memorizar qual é o posto que é mais barato, que é para abastecer, ué. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, pediu demissão do cargo. Félix estava no Ministério desde julho de 2016 e ocupou diversos cargos. Em carta, ele alegou razões estritamente pessoais. O pedido de demissão foi aceito.
A Receita Federal e a Prefeitura de São Paulo fecharam hoje o Shopping 25 de Março, que fica no Brás, uma importante região de comércio da cidade. Os fiscais da Receita Federal recolheram as mercadorias de 600 boxes e dos ônibus parados no estacionamento. A maioria era roupas e calçados fabricados na China. Nesta loja, o estoque estava escondido no forro. O local foi lacrado pela Prefeitura, que já tinha emitido 60 multas para o prédio, no valor de 12 milhões de reais. De acordo com a Receita Federal, o shopping é o maior distribuidor de produtos piratas da América Latina. Nós não conseguimos contato com a administradora do prédio. O advogado dos lojistas diz que 3 mil pessoas trabalham no shopping e que nem todos os boxes vendem produtos ilícitos. O corpo do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, está sendo velado neste momento na capital paulista. Alberto Goldman tinha 81 anos e morreu ontem à tarde. O velório está sendo na Assembleia Legislativa. Parentes, amigos e políticos se despediram do ex-governador. Goldman fazia um tratamento contra um câncer na região cervical. Foi operado para controlar um sangramento no cérebro, mas o estado de saúde dele piorou. Alberto Goldman era engenheiro de formação. Foi deputado estadual por 2 vezes, federal por 6 e ministro dos Transportes no governo Itamar Franco. Passou pelo Partido Comunista Brasileiro, MDB, mais tarde PMDB. Em 2010, já no PSDB, assumiu o governo de São Paulo quando José Serra se licenciou para disputar a presidência. O enterro será hoje à tarde. Alberto Goldman deixou mulher e 5 filhos. A seguir, um barco pega fogo e dezenas de pessoas estão desaparecidas no litoral dos Estados Unidos. E a greve geral em Hong Kong para pedir mais democracia. Até já. Milhares de estudantes e trabalhadores estão em greve geral em Hong Kong para pedir mais democracia no território que pertence à China. 10 mil alunos de 200 escolas, além de estudantes da Universidade Chinesa de Hong Kong, faltaram ao primeiro dia de aula do semestre. Milhares de trabalhadores se juntaram aos protestos em frente à sede do governo. Todos pedem mais democracia e menos repressão policial nas manifestações. A paralisação de 48 horas ocorre depois de protestos violentos no fim de semana. Manifestantes jogaram bombas de gasolina e colocaram fogo em barricadas. Hoje, a polícia alertou que provocar incêndios pode levar à prisão perpétua. Um barco pegou fogo no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos. 34 pessoas que estavam a bordo estão desaparecidas. Vamos ao vivo a Nova York conversar com o nosso correspondente Ismar Madeira. Ismar, boa tarde para você. O que a gente já sabe sobre essa história? Boa tarde, Márcio, para você e para todos. Olha, sabe-se que era um barco de mergulhadores. 5 tripulantes foram resgatados, 1 com ferimentos leves. Eles estavam no deck, que é a parte de cima do barco, e pularam na água. Mas acredita-se que as outras 34 pessoas estivessem dormindo num compartimento na parte de baixo. Os bombeiros foram acionados às 3h15 da madrugada. Fotos mostram o barco em chamas. Ele afundou e só a proa ficou para fora da água. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O barco pegou fogo próximo à ilha de Santa Cruz, no sudeste da Califórnia. A ilha fica perto das cidades de Los Angeles e Santa Bárbara. Numa entrevista coletiva, agora há pouco, a Guarda Costeira não falou em número de mortos e disse que as buscas por sobreviventes continuam na água. Segundo a empresa responsável pela viagem, o barco com os mergulhadores saiu no sábado e voltaria hoje para Santa Bárbara. Márcio. Muito obrigado, Ismar. O jornal hoje termina aqui. Você acompanha outra